A maioria não sabe as verdadeiras estratégias dos cartéis para contrabandear pessoas e drogas pela fronteira Estados Unidos-México. Entre 2019 e 2024, a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos relatou quase 11 milhões de encontros na fronteira. Encontros. A maioria das pessoas acha que é tão fácil quanto simplesmente atravessar a fronteira ou se esgueirar por uma cerca. Mas na realidade, esses cartéis mexicanos são alguns dos maiores grupos de crime organizado do mundo, que usam estratégias que todos os dias superam o governo dos Estados Unidos. O número de imigrantes chegando à fronteira sul é sem precedentes. A invasão na nossa fronteira sul não será um refúgio seguro. Fronteiras abertas. Transporte. Cartéis de drogas e seus métodos sempre mudando para contrabandear pessoas pela fronteira sul. Uma das estratégias mais comuns dos cartéis é a tática de distração deles. Os cartéis levam grandes grupos de imigrantes, normalmente na casa das centenas ou até milhares, para cruzar a fronteira em um ponto específico. Na segunda-feira, cerca de 2.000 migrantes aguardavam processamento. Veja essa cena, é impressionante. Há cerca de 1.000 migrantes agora, e esse número deve crescer. Migrantes que cruzam ilegalmente a fronteira acabam se rendendo voluntariamente às autoridades, que já os aguardam. Esse ato demanda tempo e atenção consideráveis. Processar todas essas pessoas de uma vez e frequentemente fornecer cuidados médicos e transporte para abrigos de imigrantes. Enquanto agentes de fronteira dos Estados Unidos lidam com migrantes, cartéis e homens usam rotas menos vigiadas próximas para transportar drogas, armas e migrantes que pagam mais pela travessia. Os cartéis usam drones e soldados a pé para localizar agentes enquanto lidam com o fluxo inicial de imigrantes, que pagam menos e ficam concentrados em uma área da fronteira. O cartel sincroniza travessias em vários pontos da fronteira ao mesmo tempo, dificultando a resposta eficaz da patrulha de fronteira em todos os locais simultaneamente. Estamos deixando grandes trechos da fronteira completamente sem patrulha. Cartéis usam crianças como isca e grupos grandes para cruzar a fronteira, pois elas exigem atenção imediata da patrulha de fronteira dos Estados Unidos. Agora temos 85 mil menores desacompanhados desaparecidos. Em alguns casos, os cartéis chegam a simular emergências, deixando migrantes em áreas perigosas para provocar grandes operações de busca e resgate que exigem muitos agentes de fronteira. Sobrecarregar a patrulha em certos pontos é só um dos métodos que os cartéis mexicanos usam para superar a patrulha de fronteira dos Estados Unidos. Outra das ferramentas mais úteis dos cartéis tem sido seus drones. Somente o setor do Vale do Rio Grande da Patrulha de Fronteira registrou 10 mil incursões de drones cruzando a fronteira para os Estados Unidos e 25 mil avistamentos de drones em apenas um ano. O cartel usa drones para identificar falhas nos movimentos da patrulha de fronteira e planejar onde enviar pessoas, drogas e armas. Parte do motivo pelo qual esses drones são tão eficazes é porque o cartel sabe que a patrulha de fronteira não pode fazer nada a respeito. Sim, o exército dos Estados Unidos usa esses drones e o cartel adora. Existem muitas restrições legais que impedem a patrulha de fronteira dos Estados Unidos de derrubar os drones do cartel. Por exemplo, derrubar drones pode violar leis federais como o Aircraft Sabotage Act ou o Federal Aviation Act, que proíbem danificar ou destruir qualquer aeronave, incluindo drones. Além disso, se o drone se originar de outro país, derrubá-lo pode ser visto como uma violação do direito internacional ou aumentar as tensões entre os dois países. Por fim, os agentes de fronteira nem sempre sabem a quem pertence o drone, se pertence ao cartel, a um cidadão privado, ou até mesmo se é um dos próprios drones da patrulha de fronteira. Considerando isso, o cartel segue ampliando o uso de drones na fronteira Estados Unidos-México, ciente da limitação dos agentes da patrulha de fronteira para impedir. A capacidade dos cartéis de transportar coisas pela fronteira usando drones já é extraordinária. O cartel também faz imigrantes cruzarem a fronteira enviando-os em veículos diferentes. Sedãs comuns, SUVs e caminhonetes são frequentemente modificados com compartimentos secretos para esconder pessoas tentando atravessar de volta. 20. Agentes de fronteira encontraram 53 imigrantes sem documentação dentro de um trailer refrigerado em um posto de controle da patrulha de fronteira em Laredo, Texas, quando a patrulha de fronteira abriu o trailer refrigerado. Eles encontraram 3 pessoas do México, Honduras, Guatemala e El Salvador, todas presentes nos Estados Unidos ilegalmente. O caminhão passou por um posto de controle na fronteira. Isso foi inesperado. Foi inesperado porque a patrulha de fronteira não tem recursos para inspecionar todos os caminhões. Cartéis também usam veículos disfarçados de ambulâncias ou oficiais para evitar suspeitas.
Esses contrabandistas geralmente usam vários veículos juntos. Alguns levam migrantes, outros são olheiros e outros distraem para sobrecarregar a patrulha de fronteira de uma vez. Migrantes nesses veículos costumam portar permissões e outros documentos legais falsificados fornecidos pelo cartel. Quando entrar clandestinamente nos Estados Unidos pela superfície fica muito difícil. Os cartéis constroem túneis subterrâneos sofisticados para burlar a segurança da fronteira. Esses túneis vão de buracos simples para contrabando rápido até estruturas longas e sofisticadas com centenas de metros de profundidade considerável. Só em 22, um enorme sistema de túneis foi encontrado conectando Tijuana, no México, a um armazém em San Diego, nos Estados Unidos. Esse túnel subterrâneo tinha 1.744 pés, ou 531 metros de comprimento, e possuía trilho, eletricidade e até um sistema de ventilação. Os policiais locais em San Diego estavam percebendo muitas pessoas sendo transportadas para dentro e para fora do armazém de San Diego e decidiram investigar. Ao entrarem no armazém, os policiais encontraram a saída do túnel escavado no chão. Os policiais também encontraram 799 quilos de cocaína, 74 quilos de metanfetamina e 1,5 kg de heroína. Desde 1993, 90 túneis diferentes conectando o México aos Estados Unidos foram encontrados. No lado mexicano, esses túneis geralmente começam em locais suspeitos, como casas seguras ou prédios industriais. No lado americano, esses túneis geralmente têm um ponto de saída em locais como armazéns ou prédios abandonados. Os cartéis estão usando sistemas de radar de penetração no solo para encontrar onde o solo é mais adequado para construir esses enormes sistemas de túneis. Esses túneis, apesar do avanço tecnológico, são caros de construir e demandam mão de obra qualificada e conhecimento avançado de engenharia. Dado o sucesso dos cartéis com esses túneis, isso mostra o nível altamente avançado em que o cartel é capaz de operar. Eles não temem mais ninguém, especialmente as autoridades policiais dos Estados Unidos. Muitos dos migrantes que cruzam ilegalmente a fronteira sul hoje em dia nem precisam recorrer a esses extremos para entrar nos Estados Unidos. Migrantes que cruzam a fronteira sul de forma mais ordenada e se entregam à patrulha de fronteira costumam fazê-lo sabendo que podem alegar busca de asilo. Buscar asilo significa que uma pessoa deixa seu país e solicita proteção em um novo país com o objetivo de fugir de violações de direitos humanos em sua residência anterior nos Estados Unidos. Pessoas que temem perseguição podem solicitar asilo se já estiverem fisicamente presentes no país ou se estiverem buscando asilo em um ponto de entrada. Um deles é a fronteira sul. Esses cartéis mexicanos instruíram os migrantes sobre o que falar às autoridades dos Estados Unidos para pedir asilo corretamente. Essa estratégia é comum entre quem tenta se mudar para os Estados Unidos, mas nem sempre tem sucesso. De acordo com a organização Human Rights First, nos anos de 22 e 23, 55% das pessoas que buscaram asilo acabaram tendo o pedido aceito. Relatórios indicam que a taxa de sucesso é um pouco menor. Mas o sucesso desses casos de asilo depende muito da nacionalidade da pessoa, da representação legal e dos detalhes específicos do caso dela. Atualmente, mais pessoas solicitam asilo na fronteira sul dos Estados Unidos do que antes. A última grande reforma do sistema de imigração dos Estados Unidos ocorreu no final dos anos 80. No final dos anos 80, a grande maioria dos migrantes que cruzavam a fronteira sul eram homens mexicanos solteiros, procurando trabalho, isso não é mais o caso. Esses solicitantes de asilo não estão vindo dizendo que procuram trabalho, eles estão vindo para buscar refúgio. Pois, conforme o governo dos Estados Unidos, eles têm um medo justificável em seus países de origem. O governo dos Estados Unidos prefere homens solteiros em busca de trabalho cruzando a fronteira a solicitantes de asilo, que geralmente vêm em família. Isso resulta em um aumento da pressão sobre moradia, saúde e serviços sociais. Homens solteiros costumam ocupar vagas em setores como agricultura e construção, sendo considerados força de trabalho. Com menos dependentes necessitando de apoio do governo, essa preferência não se trata tanto de discriminação, mas sim de equilibrar recursos e objetivos de imigração. Desde 2020, houve um grande aumento no número de famílias encontradas na fronteira dos Estados Unidos com o México e uma diminuição da população de adultos solteiros. Até cidades pró-imigração nos Estados Unidos, como Nova York, ficaram sem vagas para essas famílias de imigrantes. Ficamos sem espaço para acomodar as pessoas. E então, sempre que tentamos encontrar maneiras criativas, as pessoas reagem e dizem: bem, não queremos isso no nosso quarteirão, não queremos isso na nossa comunidade. Ei, escuta, mas a questão é que a gente precisa ir para algum lugar.
Para as pessoas que realmente estão buscando asilo nos Estados Unidos, só chegar até a fronteira sul já pode ser uma jornada extremamente perigosa por si só. Antigamente, basicamente todo mundo que cruzava a fronteira sul dos Estados Unidos vinha do México, mas agora não é mais assim. A maioria dos que entram clandestinamente nos Estados Unidos vem da América Central, do Sul e do Caribe. A patrulha de fronteira dos Estados Unidos também encontra migrantes de outros continentes, que cruzam o Atlântico para chegar pela América Central. Muitos migrantes iniciam suas jornadas a pé, de ônibus ou usando trens de carga como La Bastilla para seguir ao norte e entrar no México. La Bastilla é uma rede de trens de carga de alta velocidade que atravessa todo o território do México. Subir a bordo da La Bastilla é uma jornada extremamente perigosa, feita por muitos migrantes da América Central e do Sul, buscando chegar aos seus pontos finais em Ciudad Juárez, Nogales e Reynoso, no México. Ao longo dos anos, muitos migrantes caíram dos trens ou até mesmo foram pegos sob suas rodas, perdendo membros e até mesmo suas vidas. Sem aviso prévio, este trem deixa a estação. Os retardatários fazem a corrida perigosa para embarcar no que foi chamado de Trem da Morte. Os migrantes viajam nos tetos dos vagões do trem, expostos ao calor extremo durante o dia e às temperaturas congelantes à noite, passando pelo deserto. Criminosos atacam passageiros indefesos, que costumam ser roubados ou sofrer algo pior. O governo mexicano, pressionado pelos Estados Unidos para controlar suas fronteiras, aumentou a repressão aos migrantes que pulam nos trens. Enquanto La Bastilla é a opção que os migrantes são forçados a escolher quando têm pouco ou nenhum dinheiro, se os migrantes estiverem dispostos a pagar mais pelo transporte. Ônibus também levam migrantes da fronteira sul do México até a fronteira com os Estados Unidos. Apesar de serem mais seguros do que La Bastilla, esses ônibus ainda são muito lotados, com pouca ventilação e geralmente têm poucas medidas de segurança. Esses ônibus são operados pelos diferentes cartéis mexicanos para obter lucro. O próprio governo mexicano também oferece ônibus para levar migrantes até a fronteira com os Estados Unidos. Esses ônibus do governo mexicano são exclusivos para migrantes com entrevista de asilo já marcada com a patrulha de fronteira dos Estados Unidos. Ainda assim, mesmo chegar à fronteira sul do México, pegar um ônibus ou um trem de carga já é uma jornada extremamente perigosa por si só, especialmente para quem vem da América do Sul. Uma das partes mais perigosas da jornada para migrantes da Venezuela, por exemplo, é atravessar o chamado Tapón do Darién. O Tapón do Darién é um trecho de 60 milhas de floresta densa que conecta a Colômbia ao Panamá. Não há caminhos ou estradas claros nessa região, então ao atravessar você vai encontrar vegetação densa, montanhas íngremes e travessias de rios traiçoeiras. Sem contar que essa selva é lar de cobras venenosas, onças e insetos agressivos como mosquitos que transmitem doenças como a malária. Para piorar ainda mais, grupos criminosos organizados atuam no Darien Gap, atacando migrantes com roubos e até violência física. Em 2024, o Darien Gap registrou um recorde de 500 mil pessoas atravessando essa região. E o ano ainda nem tinha acabado quando escrevi este roteiro. E então, se ampliarmos ainda mais a distância, há migrantes vindo do exterior, principalmente da África, do Oriente Médio e da Ásia. Normalmente, as jornadas deles começam voando para países da América Latina com exigências de visto relativamente brandas, como Brasil, Equador ou Nicarágua. A partir daí, esses migrantes seguem as mesmas rotas que qualquer pessoa da Venezuela ou da Colômbia usaria, utilizando grupos de contrabando, transporte informal ou até caravanas organizadas para chegar à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Migrantes de países que estão passando por guerras bem documentadas ou grandes conflitos, como Afeganistão, Síria, Sudão ou Etiópia, podem ter uma chance um pouco maior do que outros. Conseguir asilo pela patrulha de fronteira dos Estados Unidos é difícil devido ao acúmulo de pedidos nos tribunais de imigração, que já supera 2 milhões de casos e segue crescendo. Esse acúmulo faz com que solicitantes esperem anos por uma decisão, independentemente da nacionalidade. A longa espera para a autorização de entrada nos Estados Unidos faz com que muitos migrantes buscando asilo se acumulem no México. Próximas à fronteira dos Estados Unidos, casas seguras foram criadas como abrigos temporários para migrantes aguardando a próxima etapa da jornada. Essas casas seguras geralmente são administradas pelo cartel e costumam ser locais de extorsão, violência e maus tratos. Algumas casas seguras estão em apartamentos pequenos ou prédios degradados, com pouca privacidade e ventilação. Dezenas de imigrantes podem ser confinados em um único cômodo, sem cama ou saneamento. Também existem casas seguras em ranchos remotos ou armazéns.
Essas propriedades rurais podem manter os migrantes fora da vista do governo mexicano, mas normalmente não tem água encanada nem eletricidade. Essas casas seguras geralmente não são seguras por causa da criminalidade frequente nesses locais. A atividade criminosa é orquestrada pelos diversos cartéis mexicanos que atuam em todo o território do México. Atualmente, o México possui 9 grandes cartéis e dezenas de grupos menores operando por todo o país. O maior e mais dominante cartel da história recente tem sido o cartel de Sinaloa, controlando grande parte das regiões oeste do México, incluindo Sinaloa, Baja Califórnia, Durango, Sonora e Chihuahua. Pesquisadores estimam que o cartel de Sinaloa tem mais de 175 mil membros e pessoas atuando para eles em cerca de 100 países. Considerado o maior grupo de crime organizado do mundo, reúne alguns dos líderes de cartel mais famosos como El Chapo. Enquanto o cartel de Sinaloa continua sendo um dos principais atores no mundo dos cartéis do México, sua dominância está sendo cada vez mais desafiada pelo CJNG, também conhecido como Cartel Jalisco Nova Geração. Esse grupo é conhecido pela violência extrema e rápida expansão, ocupando grande parte da região central do país. Nem todos os cartéis estão em guerra constante entre si, mas atualmente o cartel de Sinaloa e o cartel Jalisco Nova Geração estão em uma grande guerra um contra o outro. Por territórios e rotas de drogas, os territórios pelos quais esses dois cartéis estão lutando incluem Michoacán, Zacatecas e Baja Califórnia. Esses dois grupos também têm estruturas hierárquicas completamente diferentes, onde o cartel de Sinaloa tem uma abordagem muito empresarial, e o CJNG emprega métodos muito violentos e militaristas. O governo mexicano envia forças militares contra a violência dos cartéis, mas isso frequentemente intensifica os conflitos e não aborda as causas profundas de sua formação. Comunidades inteiras ficam presas no fogo cruzado da violência dos cartéis. Empresários, advogados e agricultores frequentemente precisam escolher um lado e enfrentam ameaças conforme quem apoiam. Ambos os cartéis recrutam até crianças e adolescentes para atuarem como olheiros, conhecidos como jalcones, no México, inserindo esse estilo de vida violento nos mexicanos desde muito jovens. Os cartéis também oferecem grandes quantias de dinheiro a autoridades mexicanas em troca de proteção, informações e permissão para operar em áreas específicas. Dada a pobreza generalizada em todo o México, até mesmo quantias modestas de dinheiro podem ser suficientes para convencer autoridades mexicanas de baixo escalão. Os cartéis têm uma frase famosa, plata ou plomo, onde plata significa prata e plomo significa chumbo. Isso basicamente significa ou aceita a prata ou enfrenta as balas. Muitos oficiais cedem a essas exigências por medo de perderem suas vidas e de suas famílias. Os cartéis mexicanos chegam ao ponto de financiar campanhas políticas no México. Eles costumam financiar diversos candidatos para garantir influência sobre qualquer vencedor da eleição. Carros, casas, viagens e outros itens de luxo já foram oferecidos a políticos concorrendo em eleições, caso eles acabem sendo eleitos. Pouquíssimos políticos mexicanos se candidatam prometendo acabar seriamente com os cartéis, por medo de que suas vidas, ou até mesmo as vidas de suas famílias, estejam em perigo. Mesmo com uma plataforma anti-cartel e os cartéis cada vez mais fortes, é difícil imaginar como acabar com sua crescente influência no país. Um dos motivos pelos quais esses cartéis continuam ficando mais fortes é por causa da hierarquia complexa que eles utilizam. No topo estão os chefes do cartel, ou mais formalmente conhecidos como capos. Eles são os líderes supremos responsáveis pelas decisões estratégicas do cartel e por lidar com outras organizações criminosas e líderes corruptos. É difícil saber o número exato de capos em cada cartel, mas provavelmente há apenas alguns deles. Cada um desses capos supervisiona um território ou operação específica. Al Chapa já foi o principal capo do cartel de Sinaloa, mas os capos estão sempre mudando, já que muitos deles são capturados pelos Estados Unidos ou até mesmo pelo governo mexicano. Abaixo dos capos estão os tenentes e os responsáveis financeiros. Esses tenentes mantêm a ordem em seu território e lidam com disputas com grupos rivais, respondendo diretamente aos capos. Os responsáveis financeiros estão envolvidos nas operações de lavagem de dinheiro do cartel e também são encarregados de distribuir os lucros entre os membros do cartel. Descendo mais um nível estão as unidades operacionais, que são os membros mais ativos do cartel dentro dessas unidades. Há os executores, que realizam as tarefas violentas, como assassinatos ou sequestros. Esses membros são fortemente armados e treinados com táticas militares.
Há também coordenadores de logística responsáveis por gerenciar o transporte de drogas, armas e dinheiro, além de organizar as rotas de contrabando. Isso pode chegar à América do Sul e definir a melhor rota para levar essas drogas de volta aos Estados Unidos. A terceira unidade operacional são os produtores de drogas, que são responsáveis por fabricar essas drogas mortais em grandes quantidades. Por fim, temos os contrabandistas e os correios, que cuidam do transporte físico de drogas, armas e dinheiro entre o México e os Estados Unidos. Esses contrabandistas transportam drogas pela fronteira usando túneis subterrâneos, compartimentos ocultos em veículos, drones e pessoas que cruzam a pé, chamadas mulas. Na base da hierarquia dos cartéis mexicanos estão os soldados rasos e os operadores de rua. Esses soldados rasos costumam ficar na fronteira e monitorar forças de segurança, movimentos e outros cartéis rivais. Esses membros atuam como os olhos e ouvidos do cartel. Esses membros de baixo escalão também atuam como recrutadores do cartel, alistando novos integrantes. Eles costumam mirar nos jovens e nos mais vulneráveis. Até 2023, pesquisadores estimam cerca de 250 mil pessoas trabalhando para cartéis de drogas mexicanos em diferentes níveis de comando. Essa hierarquia permite que os cartéis mantenham disciplina, operem com eficiência e substituam rapidamente membros perdidos por prisões ou mortes. Embora esses cartéis realmente ganhem bilhões de dólares todos os anos contrabandeando pessoas para os Estados Unidos, eles ganham ainda mais dinheiro com o tráfico de drogas. Esses cartéis mexicanos estão principalmente focados em transportar drogas de um país para os Estados Unidos, mas esses cartéis na verdade também produzem algumas drogas por conta própria, especialmente aquelas que são cultivadas. Esses cartéis costumam explorar agricultores vulneráveis, pagando-os para cultivar sob seu controle. Duas dessas culturas cultivadas pelos agricultores são a papoula e a cannabis. A cannabis é cultivada em grandes plantações escondidas, mas perdeu importância para os cartéis após a legalização em vários estados americanos. Cartéis estão focando mais nos campos de papoula nas montanhas do México, convertidos para a produção de ópio. Esses campos de papoula ficam em áreas remotas do México, de difícil acesso, dificultando a detecção e destruição pelas autoridades. A maioria desses campos de papoula está localizada no estado de Guerrero, a região mais violenta do México. Esses agricultores de papoula são tão pobres que vivem em barracos de madeira com telhado de zinco, muitas vezes sem eletricidade ou encanamento. Esta é uma região extremamente montanhosa do México, então transportar colheitas embaladas em grandes quantidades é muito difícil pelas estradas montanhosas. Em vez disso, é muito mais fácil transportar pasta de ópio, que gera mais dinheiro em pequenas quantidades. Os agricultores daqui dizem que não há usuários locais do ópio vindo dos campos de papoula. Todo o ópio é exportado principalmente pelo cartel de Sinaloa, quando esses produtores de drogas, trabalhando com os agricultores em Guerrero, produzem pasta de ópio suficiente. Chamam os coordenadores logísticos do cartel para recolher o produto e levá-lo ao laboratório para processamento. Das montanhas onde ficam esses campos de papoula, a maior parte do ópio é enviada para pontos de coleta no atacado, como Iguala, no México, região mais populosa e de fácil acesso. Aqui nessas plantas de processamento, a pasta de ópio é normalmente convertida em heroína e depois transportada até a fronteira dos Estados Unidos, em carros, trailers, ônibus e até mesmo por mulas humanas. Para proteger os campos de papoula, os agricultores plantam atrás de grandes árvores e em encostas pouco visíveis das aldeias próximas. Esses agricultores utilizam o escoamento da chuva para irrigar os campos de papoula, por isso muitos ficam perto de riachos e outros cursos d'água. Quando o governo mexicano localiza campos de papoula por imagens de satélite, envia helicópteros para pulverizar herbicidas potentes nos campos encontrados. O herbicida mata todas as plantas de papoula, mas também mata todas as plantas ao redor, o que inclui a vegetação normal, como árvores e até culturas legais. Muitos agricultores da região afirmaram querer encerrar o cultivo dos campos de papoula, pois reconhecem a destruição que essas sementes causam a milhares de pessoas. O ópio de origem vegetal necessário para produzir 1 quilo de heroína pode custar aos produtores cerca de $6.000, o que na verdade é relativamente caro em comparação com outras drogas. A heroína também é derivada originalmente de uma planta, nesse caso da semente de papoula, enquanto outras drogas, como o fentanil, podem ser produzidas inteiramente em laboratório. Isso ocorre porque o governo mexicano melhorou na destruição desses campos de papoula. E agora o cartel está dedicando menos tempo às drogas à base de ópio e está direcionando seu foco mais para drogas sintéticas como o fentanil.
Para produzir 1 kg de fentanil, custa apenas $100, ou até menos, drasticamente menos do que os $6.000 necessários para produzir 1 kg de heroína. A China lidera a produção dos químicos usados na síntese do fentanil. O fentanil requer a síntese conjunta de determinados químicos, resultando na droga. Antes das regulamentações mais rígidas em 2019, a China era um dos principais fornecedores de fentanil acabado. Laboratórios chineses enviavam fentanil pronto diretamente para membros de cartéis nos Estados Unidos. Depois que o governo chinês reprimiu os embarques de fentanil em 2019, a China passou a focar mais no envio dos precursores químicos do fentanil, enviando-os diretamente para o México. Na China, esses químicos do fentanil são feitos em laboratórios clandestinos, geralmente em áreas industriais ou rurais, com fiscalização governamental menos rigorosa. Províncias específicas como Guangdong, Fujian e Zhejiang possuem fábricas que foram associadas à produção de drogas sintéticas, com a China continuando a reprimir a fabricação dessas drogas sintéticas. A Índia se tornou um país emergente na produção de fentanil. A grande indústria farmacêutica da Índia, combinada com uma supervisão regulatória governamental muito limitada, oferece ao país uma oportunidade de lucrar com drogas sintéticas. Em dezembro de 2018, o governo indiano apreendeu aproximadamente 100 quilos de um produto químico precursor do fentanil IPP e prendeu 4 cidadãos indianos em Mumbai. Após a investigação, autoridades indianas descobriram que o químico NPP ia para o México e foi intencionalmente rotulado errado para ocultar o conteúdo do pacote de 100 quilos. No México, os cartéis adquirem precursores de fornecedores indianos e chineses. Cartéis mexicanos sintetizam fentanil em laboratórios ocultos, refinando o processo para produzir grandes quantidades a baixo custo. Esse fentanil é misturado a heroína, cocaína ou prensado em comprimidos falsos. Frequentemente, sem o conhecimento dos usuários, o fentanil é muito potente e perigoso para quem o usa. A dose letal de fentanil para a maioria dos adultos é de aproximadamente 2 mg, o que, para visualizar, equivale a apenas alguns grãos de sal. Até mesmo tocar acidentalmente no fentanil ou inalar fentanil no ar pode ser extremamente perigoso. O cartel não só possui ferramentas poderosas para a fabricação e distribuição de drogas, mas também está armado com armas letais. Os cartéis mexicanos estão fortemente armados devido à ampla rede de contrabando de armas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são, na verdade, a maior fonte de armas de fogo para os cartéis devido às suas leis de armas relativamente flexíveis. As armas costumam ser adquiridas por laranjas, que são pessoas nos Estados Unidos comprando armas de fogo para outros. Essas armas de fogo então são transportadas até a fronteira entre o México e os Estados Unidos e depois contrabandeadas para o México, de forma semelhante a como as pessoas são contrabandeadas para os Estados Unidos. Por isso, os cartéis do México estão agora fortemente armados. Apesar de existir só uma loja de armas no país, ela fica em uma base militar mexicana perto da cidade do México. Mas comprar uma arma nesse local exige um rigoroso processo de verificação, disponível apenas para os militares mexicanos, apesar de o país não permitir que armas sejam vendidas para civis. De 2015 a 2022, mais de 160 mil pessoas foram mortas por armas de fogo no México. A grande maioria das armas usadas nesses assassinatos eram armas vindas dos Estados Unidos. 68% das armas recuperadas nas cenas de crime no México, de 2016 a 2021, foram rastreadas até fabricantes de armas americanos. Dito isso, estima-se que 100 mil armas de fogo são traficadas dos Estados Unidos e contrabandeadas para o México a cada ano. Isso só torna esses cartéis ainda mais poderosos, já que os civis mexicanos cumpridores da lei não têm acesso a armas de fogo, enquanto os cartéis possuem um arsenal de algumas das armas mais poderosas dos Estados Unidos.